Fala galera, bora lá, mais uma aulinha. Hoje uma aula especial que eu gosto muito de apresentar para vocês, que é a aula de eletroquímica que envolve a construção ou design da pilha de Daniel, tá? É uma das primeiras pilhas esquematizadas, pensadas para servir aos usos cotidianos, tá? Então, é a conversão de energia química de ligações químicas em eletricidade. Conforme eu mudo a substância, eu gero elétrons, e esses elétrons vão percorrendo por aí. Mas de onde surgiu essa ideia de pilhas e qual é um histórico, né? Então eu coloquei aqui duas imagens importantes, falando um pouquinho do Luigi Galvani e do Alessandro Volta, tá? Se vocês olharem, tem uma figura estranha aí com o Luigi Galvani, que são pernas de rãs, né? Ele era um cientista que estudava anatomia, tá? Anatomia de animais, num geral. E ele percebeu que em alguns momentos, quando ele dissecava a perna de rã em cima de uma bandeja, o que acontecia? Ele passava o bisturi e a perninha mexia, tá? Isso gerava um certo espanto, tá? Porque não era nem a rã toda, era só a perninha, ela morta, né? E depois ele começou a utilizar um arco. E nesse arco tinha uma ponta de zinco e uma ponta de cobre para justamente estudar anatomia, fisiologia, tá? Ver os músculos. E novamente a rãzinha mexia. Novamente havia essa movimentação dos músculos, essa contração muscular, tá? O Galvani atribuiu essa contração muscular a uma energia de um ser vivo, a energia viva, tá? A eletricidade de um ser vivo. Porém, Alessandro Volta, que está aqui embaixo, já falou assim: não é isso que acontece. E para provar isso, ele fez o quê? Ele colocou esse arco que o Galvani utilizava do mesmo metal e não tinha movimentação das perninhas, tá? Então ele falou o seguinte: quando você tem dois metais diferentes e eles entram em contato, tendo nesse meio uma solução cheia de eletrólitos, como uma solução salina, sal, se eu tenho íons, eu vou conduzir eletricidade. De que forma? Um metal tem mais tendência a perder elétron do que o outro, então vai ter essa transferência. Como que ele fez isso? Pegou um copinho. Nesse copinho ele colocou numa bordinha um fio de cobre, na outra um fio de zinco e dentro água com sal. Ficou assim, um pouquinho do fio para dentro, um pouquinho do fio para fora, como se fosse um canudinho, tá? E esses fios não podem encostar. E o que ele fez? Trouxe os fios e, muito loucão, ele deixou os fios em contato com a língua. De novo, os fios estão em contato com a solução salina, mas não estão em contato entre si. E na língua, o que aconteceu? Ele tomou um choque suportável, tá? E ele sentiu um gostinho ácido na boca. Ele falou: opa, comprovei que é a presença desses metais com a solução salina. E aí ele teve a brilhante, a genial ideia de alterando esses metais. E ele conseguiu ver que essa descarga tinha maior ou menor intensidade. Então, com isso, ele comprovou, ele fez uma série, uma fila, demonstrando a capacidade de alguns metais perderem esses elétrons. Tá bom? Beleza? Então, não é à toa que hoje a gente calcula DDP, diferença de potencial, e a unidade é volt. E aqui ele fez uma pilha, um empilhamento de discos de metais diferentes, onde no meio tinha solução salina, tinha sal. E assim ele comprovou novamente a capacidade desses metais transferirem elétrons. Mas é daqui que sai o nome pilha, tá? E aí eu vou partir para a pilha de Daniel. A aula tem o nome como pilha de Daniel, não pilha de Volta, não pilha de Galvani, tá? Então,
o que o Daniel fez? Ele pegou 2 beckers. Por incrível que pareça, esses retângulos são 2 beckers, tá bom? E aí o que ele fez? Ele colocou aqui na solução ou no becker onde tinha uma barra de cobre, ele colocou uma solução de cobre. Vou colocar aqui, ó. Beleza? Uma solução de cobre. E essa solução de cobre, gente, é azul. O cobre no estado sólido é vermelhinho. O cobre em solução é azul. Beleza? Tá aqui. Formado do quê? De sulfato de cobre. O sal que ele usou foi sulfato de cobre. Então eu vou colocar aqui, ó. Cu2 SO4 2-, tá? Eu coloquei aqui na forma de íons porque eles estão em solução. Do outro lado, o que a gente tem? Uma solução de zinco, de sulfato de zinco. Então aqui, tá? Que no caso é incolor, mas eu vou colocar o Zn2 mais SO4 2-. Tá lá, beleza? Então, perfeito. Eu tenho um meio onde tem eletrólitos, onde tem sais. Agora eu preciso, de alguma forma, colocar em contato o cobre e o zinco. O que a gente faz? Um fio. Liga por 2 fios, tá? Vou colocar um fiozinho aqui, ó. Puxou. Aqui. Opa, professor. Dá um Ctrl Z aí. Oh. Aqui. E aqui. Beleza? Agora eu tenho o contato entre as duas placas. A placa de cobre e a placa de zinco. O que ele observou? Que com o tempo que ele deixava parado assim essas duas soluções, essa corzinha azul começava a diminuir, começava a desaparecer. Opa, se está saindo a cor azul, é sinal que está saindo o cobre, tá? Eu vou tentar tirar sem apagar as coisinhas aqui. Se está saindo a cor azul, é sinal que está saindo o cobre. Esse cobre 2+, que está na solução. Para onde foi esse cobre 2+? Foi para a placa. A placa começa a ganhar tamanho aqui, ó. Ela fica mais espessa. É lógico, estou exagerando, mas ela fica mais bojudona. Ocorre a deposição do metal cobre aqui, ó, na superfíciezinha, tá? Ela fica mais espessa. O que aconteceu então? O cobre que está na solução veio para cá. Olha o que eu vou escrever aqui em cima, ó. Cu2+, que estava na solução, ganhou alguma coisa e virou cobre no estado sólido, cobre 0. Ué, para neutralizar essa carga, ele ganhou 2 elétrons, tá? Então o cobre está ganhando elétrons. Cobre da solução foi para a placa, tá bom? Cobre 2+, aí, gente, NOx mais 2. E ele foi para 0. Então ocorreu a diminuição, a redução do NOx. Foi um processo de redução. Ocorreu uma diminuição do NOx, tá? Ele ganhou elétrons. Ganho de elétrons, tá? Ganhou elétrons. Ocorreu, ó, na placa deposição, aumento da massa, deposição. Beleza. Do outro lado lá, gente, o que aconteceu com o eletrodo ou com a placa do outro lado? Essa plaquinha de zinco aqui começou a ocorrer isso aqui, ó. Ixi, peraí, só um minuto. Aqui, aqui, aqui. Ó, começou a ocorrer isso aqui, ó, na plaquinha. Essa placa começou a ser corroída. A placa foi
corroída. Tudo bem? Ocorreu a corrosão da placa. Perfeito. Ou seja, o que era zinco zero, zinco metálico, começou a formar íon zinco. Ocorreu isso aqui, ó, gente, ó. O zinco que estava na placa, zinco metálico, formou o íon zinco 2+, zinco 2+. Ué, então, se eu fiquei com uma espécie positiva, algo daqui saiu que era negativo, tá? 2 elétrons. Ou seja, está saindo elétron da placa de zinco e indo elétron para a placa de cobre, tá? E indo elétron para a placa de cobre. O zinco era 0 e foi para +2. Ocorreu um aumento do NOx. Beleza. Ou seja, ele perdeu elétron. Perde elétrons. Ou perda de elétrons. Tudo bem? Ocorreu um aumento do NOx. Quando a gente fala que ocorreu um aumento de NOx, ocorreu a oxidação do zinco. E o que a gente observou? Que ocorreu a corrosão. Corrosão. Perfeito. Então, esse metal corroeu. Todo metal que perde elétron, ele está gerando elétrons. Ele está gerando carga negativa. Né? Esse gerar elétrons, gerar carga negativa, faz a gente adotar como esse lado o polo negativo. E esse lado que recebe o negativo, o lado positivo. Então, quem gera elétrons é o lado negativo. Quem recebe esse elétron é o lado positivo, tá? Perfeito? Estou terminando nossa pilha. E a esses dois lados foram dados nomes, tá? Inclusive, eu vou deixar um link, ou melhor, 2 links, falando do histórico e falando sobre uma musiquinha, um funk para você lembrar, que fala assim, na oxidação, o ânodo. Então, esse lado que perde elétrons, a gente atribui o nome de ânodo. E o outro lado que recebe o elétron, que sofre redução, é o cátodo. É o cátodo. Perfeito? Só falta uma coisinha aqui, ó. Esqueci de colocar que o zinco 2+ está vindo para cá. Zinco 2+, zinco 2+. Gente, com o passar do tempo, a gente não vai ter um balanço de cátions e ânions estabelecido. Aqui do lado do cobre, o que acontece? Eu estou perdendo cobre em solução que vai para a placa. Então, diminui a concentração de cátions. Tá? Diminui a concentração do cátion. Porque ele sai da solução e vai para a placa. Perfeito? Agora aqui no ânodo eu tenho um aumento da concentração do cátion. Isso gera um desequilíbrio entre as quantidades, as concentrações de cátions e ânions. Tudo bem? Cátion. A gente tem uma diferença na concentração de cátions e ânions. Por isso a gente põe este dispositivo aqui, que ficou meio tortinho, a gente acerta e traz para cá. É um tubo de vidro. Um tubo de vidro, gente, preenchido de uma solução, professor, de uma solução salina, de uma solução contendo sal. Então vamos lá, aqui, ó. Assim e assim, tá? Ela é preenchida por uma solução salina, ou de sulfato de potássio, ou de cloreto de potássio, por exemplo. KCl, K+, Cl-.
para o lado que há a diminuição da concentração do cátion, esse dispositivo manda cátion, que é o K+. Tudo bem? Ou a espécie positiva. Então, conforme o CO2+ vai indo para a placa, o K+ vai indo para a solução. Tudo bem? E aqui do outro lado, conforme aumenta a quantidade de cátion, eu preciso mandar ânion. Não tenho como tirar cátion, mas eu tenho como mandar ânion. Então eu mando o Cl-. Restabelecer esse equilíbrio de cátions e ânions faz com que essa pilha tenha uma vida útil muito maior. Tá? E quando a pilha acabar? Quando o metal todo é corroído. Não transfere mais elétron. Tudo bem? Perfeito? Esse dispositivo a gente dá o nome de... Vou até puxar uma setinha para cá. Ó. Ponte de sal, ou ponte salina. Ah, professor, e se eu não tenho a ponte salina? Vai ter um dispositivo, é uma cuba só. Quando eu não tenho essa ponte salina, a gente faz tudo isso numa cuba só. Só que no meio, ou seja, num becker só, num vidro só, né? Aqui eu tenho 2. A gente coloca o vidro inteiro, e nesse vidro inteiro a gente põe uma membrana semipermeável, onde você vai ter a passagem de cátions e ânions. Essas duas soluções vão se equilibrar, e aí essa pilha dura mais, tá? O intuito é que a vida útil dessa pilha seja maior. Agora, professor, como que eu vou saber se, numa avaliação, se o zinco perde ou se o cobre perde? Por isso a gente tem uma tabela de potenciais. E eu vou fazer assim, ó, pronto, aí não tem problema. Eu fico no meio e não tampo nenhuma das informações, tá? Seguinte, no caso, a gente escolheu o cobre. Eu vou colocar aqui, ó, pegar um retângulozinho, ó. A gente escolheu o cobre, certo? E a gente escolheu o zinco também. Vou colocar aqui o zinco. Essa tabela tem que ser informada para você. É um dado. Como que chama essa tabela? É a tabela de potencial de redução. Ou seja, é a capacidade que esses elementos, esses metais, têm de sofrer redução. Vamos lembrar lá, ó. No nosso exemplo, quem sofreu redução? O cobre. Quem sofreu oxidação? O zinco. Olha lá, na tabela. Quem tem o maior valor de redução, ou seja, a maior capacidade, quem tem potencial para sofrer redução? O cobre, mais 0,34. E o zinco, a capacidade dele de sofrer redução é baixa, menos 0,76. Vocês sempre vão comparar os dois metais para justamente saber quem tem o maior valor. Não é quem tem um valor positivo e negativo. Os dois podem ser negativos ou os dois podem ser positivos. É quem tem o maior valor, tá bom? Quem tiver o maior valor sofre redução, ou seja, recebe elétron. Quem tiver um menor valor sofre oxidação, ou seja, perde elétron, tudo bem? E aí, ó, a gente mantém a reação de quem tem o potencial maior. Aqui, ó, Cu2+, ganhou 2 elétrons, formou cobre metálico. E inverte aquele que tem menor valor. Não é o zinco que vai ganhar elétron. O zinco vai perder elétron. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Ó a setinha. O zinco vai perder elétrons. Zinco metálico formando 2 elétrons e zinco 2+. Tudo bem? Então, a gente inverte. Como que eu calculo a DDP, o potencial que essa pilha vai me fornecer? Ó, vai ser potencial do maior menos o do menor. Então, ó, 0,34 menos 0,76. Perfeito. Acertando o sinal, 0,34 mais 0,76. Essa pilha cobre-zinco vai fornecer para a gente um potencial de 1,1 volt. Ela é quase parecida com a pilha do seu controle remoto, que fornece 1,5 volt.
Aqui fornece 1,1 volt. E veja, a unidade em homenagem ao Alessandro Volta, o doidão que colocou os metais na língua, tá? E vejam o seguinte, esse processo é espontâneo, é só eu ligar dois metais. E isso acontece, eu não preciso fornecer energia externa, tá? Eles sozinhos, entrando em contato, ocorre essa transferência. Por isso que o ΔE, a gente vai usar essa grandeza. ΔE é positivo. Ele sendo positivo, ele indica que é um processo espontâneo. Se fosse negativo, não é espontâneo. Eu precisaria fornecer energia para ele ocorrer. Tá bom? Beleza? Importantíssimo sempre comparar esses dois. Ó, imagina que eu fizesse uma pilha de prata-ferro, por exemplo. O ferro é menos 0,44. A prata é 0,80. Então, a prata sofre redução. O ferro 2+, ou o ferro 0, o ferro metálico, vai sofrer oxidação. Perfeito, gente? Tranquilo, sempre compare esses dois. Então aqui foi um pouquinho para vocês de como é o design, a montagem e um pouquinho do histórico das pilhas, tudo bem? E a mais importante que a gente estuda é a pilha de Daniell. Importantíssimo saber onde é o positivo, onde é o negativo, onde é o cátodo, onde é o ânodo, onde sofre redução, onde sofre oxidação. Perfeito? Combinado? Fica aqui mais uma aulinha e, por favor, curte, dá um like, não deixa de se inscrever e se liga na química. Falou? Um abraço, galera. Tchau, tchau.